Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 4 de setembro e eu vou continuar analisando os dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, para começar, vamos analisar o represamento dos casos da semana passada até essa semana. Então, primeiro, na curva do dia 27 de agosto, estava se registrando 22.514 casos e no mesmo período nessa semana a gente está registrando aqui 24.152 casos nesse período. Então a represagem dessa semana até ficou razoável, bastante controlada, apenas 7%, 1.638 casos. Isso daqui eu acho bem razoável. E a represagem de 2 semanas, melhor ainda, só 2%. Isso daqui não tenho nada a comentar. Então talvez os dados da cidade estejam finalmente entrando mais num ritmo correto que a gente pode confiar mais. Eu acho que assim, menos de 10% é uma represagem que é aceitável para uma semana, e 2 semanas eu acho que é isso mesmo, 2 ou 3% que daria para aceitar. Acima disso eu acho uma represagem muito alta. Mas enfim, os dados dessa semana a gente está mostrando para o dia 13 de setembro, 25.584 casos oficialmente, mas a gente vai fazer aquele ajuste, 7% a mais, para supor 27.375, só para a gente ter uma noção mais realista dos dados. Então a gente vem aqui e vê que essa semana a gente teve um aumento de basicamente 3.000 novos casos, o que volta para o patamar de 2 e de 4 semanas atrás. Então, se a gente pegar os novos casos por dia, a gente vê que as médias elas estão fazendo esse formato de castelo, né, como se fosse uma parte alta, uma parte baixa, uma parte alta, uma parte baixa. Então essa semana a gente teve uma semana um pouco mais alta, mas ela é no mesmo patamar de altura das semanas anteriores que foram altas. Ou seja, essa curva aqui, ela me leva a crer que Porto Alegre está num período de estabilidade já há umas 6, 7 semanas que a gente não está tendo uma grande aceleração. A gente está tendo uma estabilidade mais ou menos nesse patamar entre 350 450. Então se a gente puser uma média aqui dessas últimas semanas vai dar mais ou menos uns 400 casos por semana e consistentemente aí. Então isso, aliás, 400 casos por dia consistentemente. É isso que a gente tem visto nas confirmações, por volta de 300 a 400 casos novos confirmados por dia. Então, provavelmente Porto Alegre realmente esteja passando aí por um período de estabilidade, o que não deixa de ser uma boa notícia, porque a gente teve essa abertura, nova abertura aí do comércio e não gerou uma aceleração que nem poderia ter gerado. Então o número de casos continua se mantendo mais ou menos estável, o número de novas confirmações por dia. Semana passada a gente teve aí a mudança da capital para bandeira amarela. Vamos ver se semana que vem o que vai acontecer, se vai se manter bandeira amarela, se vai voltar para bandeira laranja. Mas enfim, a realidade é essa, a gente está num período de mais ou menos estabilidade. Não dá para dizer que a gente está decrescendo, não dá para dizer que a gente está desacelerando, que nem a prefeitura vinha dizendo algumas vezes aí. A gente não está desacelerando, isso não está acontecendo. Mas a gente está estável e isso é uma boa notícia aqui para Porto Alegre. Então, voltando aqui para analisar os outros dados, os casos ativos também estão mostrando que a gente provavelmente esteja num período de estabilidade, porque eles não estão aumentando, mesmo com a nossa estimativa de mais 7% para hoje, a gente está estimando aqui os casos ativos em 5.652, que é o mesmo patamar da semana passada, e oficialmente abaixo de 4.000 casos ativos, que também não tem se alterado muito. De vez em quando fica um pouquinho acima, de vez em quando fica um pouquinho abaixo desse 4.000 casos ativos. O que é corroborado também pelo número de pacientes em UTIs, que já aí, há 6 semanas se mantém constante. Claro que tem períodos que tem uma aceleração, que tem um aumento, no caso, tem períodos que tem um decrescimento, e a mídia sempre vai falar, né? Ó, decresceu o número de pacientes em UTI, ou aumentou não sei quantos % o número de pacientes em UTIs. Mas na verdade, se a gente pegar e somar o número de pacientes confirmados mais o número de pacientes suspeitos, isso não tem se alterado muito. Nesse período onde
as UTIs decrescem oficialmente, o número de suspeitos aumenta. Isso aqui é só uma questão de confirmação, de atraso na confirmação dos casos de Covid-19, pessoal. O que a gente vê é isso, a gente está num grande período de estabilização. Mas só que, claro, é que nem se diz por aí, é uma estabilização crítica, é muito alto o patamar que a gente está de pacientes em UTIs, porque as nossas UTIs estão com 90% da capacidade utilizada. A gente tem hoje 90 vagas de UTIs, mas não são todas para especialidade de Covid. Se eu não me engano, a especialidade de Covid tem umas 40 vagas apenas. Então, se subir 10, 15% no número de pacientes, a gente extrapola a capacidade do sistema de saúde em UTIs. Mas só que as enfermarias também estão estáveis, até está tendo um pequeno decrescimento, e o que mostra que todos os dados estão indicando a mesma coisa. A gente está num período de estabilidade da doença em Porto Alegre, o famoso período de platô. E óbitos, pessoal, essa semana a gente chegou a 736 óbitos. Oficialmente, a taxa de letalidade é 2,9%, mas se a gente considerar essa estimativa, a taxa de letalidade cai para 2,7%, o que condiz com uma semana que a gente teve menos óbitos. Isso foi uma notícia muito boa, fiquei muito feliz quando eu olhei esse número e comparei ele com os números das semanas anteriores. A gente teve apenas 56 óbitos confirmados para essa semana e fazia, assim, 2 meses praticamente que a gente não tinha um número tão baixo de óbitos. Claro que 56 não é um número super baixo, mas só que ele é mais baixo do que a gente vinha observando desde aqui da semana 9 de julho até 16 de julho, que a gente teve 52 óbitos, essa semana a gente teve 56, mas desde então a gente tinha tido sempre mais óbitos. Então é muito bom que a nossa taxa de letalidade não esteja descontrolada, ela já esteve aqui num patamar melhor, claro, 2,2%, 2,3%, agora a gente está em 2,7%, 2,8%, o que é condizente com os dados, tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer essa semana. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.